Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Com Jesus no barco, né? A gente tá certo da vitória, né? Oh, glória a Deus por isso. Estamos aqui mais uma amanhecendo com salmos para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje iremos fazer menção do salmo de número 32. Isso mesmo, salmo de número 32, no seu verso 3. Assim está escrito o texto sagrado. Enquanto calei os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz, que eu errei o alvo, não quis contar para Deus não, me calei, fiquei em silêncio. É o que acontece. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Meu Deus, olha só que revelação. Se a gente cala os nossos erros, causa envelhecimento para os ossos. Você pode estar novo na idade, mas se tem pecado não confessado, envelhece os ossos. A estrutura de alguém que é novo passa a ser fraco, porque o osso está ligado à estrutura, está ligado à firmeza. Passa a ser fraco porque houve silêncio. Silêncio sobre aquilo que precisava ser confessado. Silêncio sobre aquilo que precisava ser verbalizado. Além de causar envelhecimento nos ossos, também causa constantes gemidos. A alma geme, o espírito fica triste. Por quê? Porque tem pecado que precisa ser confessado. Tem pecado que precisa ser exposto. E esse salmo, ele foi escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que por Deus foi escolhido, um homem que por Deus foi chamado, mas que não estava isento de ser um homem pecador, um homem que estava ali, louvado seja Deus, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Davi pecou, errou feio mesmo, mas Davi, ele tinha uma virtude, que Davi, ele confessava, Davi dava nome aos pecados. Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas a gente tem que dar nome, Senhor, perdoa, porque eu falei mesmo, porque eu fiquei com raiva, perdoa, porque a minha vontade era de esganar, perdoa, Senhor, porque eu menti, perdoa, Senhor, porque eu olhei e não era para me olhar, porque respondi dessa forma, perdoa, Senhor, né, Senhor, o pecado era mais grave, que nem Davi, que matou, adulterou e matou, porque, né, a Bíblia vai dizer que Davi, ele possuiu Betseba. Betseba era mulher de Urias, era uma mulher casada, né? Ali a possuiu, um conheceu o outro e ali gerou um fruto, mas foi o fruto do pecado. Davi manda matar Urias. Urias é morto, mas o pecado estava ali e precisava ser confessado. Deus manda Natan, porque ainda existe profeta da verdade. Ainda existe profeta que ainda que vinha com parábola, sabe? Para poder falar assim, ó, eu tô falando sobre você. Essa parábola aqui é sobre você. Essa história aqui, eu tô diante daquele que cometeu o ato. Ainda que seja assim, mas o pecado encoberto, ele é revelado. E porque o pecado, ele foi revelado, Juliana, para que Davi confessasse. Para que Davi confessasse, para que Davi deixasse e para que Davi alcançasse a misericórdia de Deus. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem as consequências. Quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, Davi, ele ali confessou a sua culpa, dentro, né, tem esse Salmo 32, tem o Salmo 51, que vai falar acerca desse pecado confessado, de todos os sentimentos que Davi, né, ali ele esboça de um arrependimento genuíno. Não foi remorso não, entendeu? Foi um arrependimento por completo, mas nós sabemos que a espada não se afastou da casa de Davi, que houve morte, né, houve várias coisas lá. Por quê? Porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Tem o perdão, mas tem a consequência. Pior é quando não confessa. Pior é quando fica ali guardando, né? Não quer dar o braço a torcer, não quer dobrar o joelho para dizer, Deus, eu errei mesmo, pequei mesmo, meu pecado é esse. Preciso confessar.
Preciso deixar, Senhor, porque aquele que cobre o pecado não prospera, não dá certo, Senhor, não avança, né? A gente precisa ser sincero com Deus, a gente precisa olhar para a palavra e aprender com Davi. Então, quando nós não admitimos os nossos erros, quando nós não damos nomes a nossos pecados, quando a gente deixa a vida levar a gente como se nada tivesse acontecido, quando na verdade aconteceu e precisa ser confessado, precisa ser deixado, precisa que a nossa vida seja transformada. Sabe o que acontece? Os nossos pecados causam enfermidade. Os nossos pecados não confessados causam para nós doença nos nossos ossos, no nosso corpo. Tem gente que tá doente, não tá doente simplesmente porque comeu demais, às vezes ficou, né? Pode até adquirir daí uma hipertensão, uma diabetes ou uma outra, né, doença. Não é só sobre isso não, às vezes é porque também tem pecado que não foi confessado. E ali deu abertura para que a enfermidade, eu dei esse nome. Mas pode ter outras enfermidades. Tem depressão, tem ansiedade, né? Tem noites mal dormidas, que tudo isso só vai passar quando você falar para Deus: eu pequei, eu errei, eu matei, eu xinguei, eu pulei a cerca, Senhor. Me ajuda, misericórdia na minha vida. Eu não quero mais estar com esse mal dentro de mim, mas quero colocar diante do Senhor, porque o Senhor pode me perdoar. Então, quando Davi, ele fala isso para Deus com sinceridade. Ele rasga o seu coração, ele entende que Deus, ele errou, mas que em Deus ele tem, né, o caminho do perdão, da misericórdia, né? Ele fala para Deus, ele confessa o seu pecado, Deus ele perdoa, né? Tem as consequências, mas Davi ele pôde gozar, né? Depois também, né, da paz, de ter um coração novo, né, de estar ali com o espírito inabalável diante do Senhor. Ele pôde mostrar, né, para os transgressores que estavam envolvidos também naquele cenário, que houve arrependimento, e quando a gente confessa, a gente deixa, Deus alcança a gente com a misericórdia, e a nossa vida tende a ser mudada, a gente alcança o novo de Deus, né? Então, pecado encoberto causa doenças no corpo, na alma e no espírito, mas pecado confessado proporciona, traz saúde, né, para a nossa alma, para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, que o Espírito Santo de Deus me convença, te convença do pecado, do juízo e da justiça. Que a gente coloca diante de Deus para que a gente tenha saúde, tenha a vida com abundância, a saúde perfeita, que é no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, por esse direcionamento, meu Pai. Senhor, nós precisamos, de fato, rasgar os nossos corações diante do Senhor, Pai, e confessar os nossos pecados. Muitas das vezes estamos enfermos e não tem nada a ver com as coisas da terra, mas é totalmente espiritual. A gente precisa dar nome aos nossos pecados, a gente precisa confessar o nosso pecado para que o mal seja tirado, para que a raiz da enfermidade, né, atribuída com o pecado, venha a ser tirada de nós. Senhor, nos ajuda. Queremos ter um coração, Senhor, um coração sincero, um coração que perdoa, um coração que pede perdão, um coração que confessa e deixa para alcançar misericórdia. Me ajuda, meu Deus, a confessar os meus pecados. Ajuda o meu irmão, a minha irmã também confessar os seus pecados, para que eles possam alcançar a misericórdia e prosperar. Em nome de Jesus, quebra toda a resistência do nosso coração, quebra todo o orgulho, nos ajude a pôr para fora aquilo que está dentro de nós, que ao invés de nos causar vida, tem nos trago doença. Nos ajuda, nós queremos ser saudáveis, queremos ter mente saudável, coração saudável, corpo saudável, mas para isso o caminho é confessar e deixar. Em nome de Jesus, nos ajuda. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. E glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.